Olá, sou Joelma do canal Dani Pintura em Tecido e hoje eu vou ensinar para vocês como pintar uma rosinha virada assim para cima, só que sem precisar riscar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um vidro aqui de tinta para poder fazer um círculo em volta. Um círculo mais ou menos, não precisa ser um círculo assim retinho, certinho, né? Retinho, que círculo não é reto, né? Assim, aí como é que você vai fazer o meio, né? Você pode riscar bem clarinho isso aqui, ou não riscar, se você quiser. Você vem aqui mais ou menos assim no meio, medir mais ou menos no meio, e aí você vem fazer um círculo aqui meio tortinho, tá? Pode ser mais pra lá, mais pra cá. Aqui eu vou passar o clareador para poder facilitar, tá? Vai passando aqui, preenche ela toda com o clareador. Aqui nós vamos usar o vermelho carmim e a cor vinho para fazer a sombra, tá? Vou pegar o vinho logo aqui também, que ele está meio ruinzinho, o meu vinho. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like no vídeo, tá? Se inscreva no canal, compartilha, deixa aí um comentário. Tudo isso ajuda, tá, gente, o canal. Então, a gente vai preencher aqui tudo com o vermelho carmim. Vamos pegar o vinho. E vamos preencher aqui o meiozinho dela. Fazer algumas sombras aqui, ó. Como o seu vinho provavelmente deve estar melhor que o meu, que agora que eu fui ver que ele está embolando a tinta aqui. Eu pensei que era o vinho novo que eu comprei, acho que é o velho que já tava aqui em cima. Mas aí é só você ir misturando, ó. Vai passando. Aí a cor já vai se tornando um pouquinho mais escura. Com a mão leve, para não deixar marca de pincel. Vamos pegar a cor aqui, jacarandá. Para fazer o meio aqui mais escuro. E agora, com a cor rosa bebê, vamos marcar as pétalas. Tá vendo? Metade do pincel sujo. Aí, a gente vem aqui e vai seguir as pétalazinhas. Não pode ficar essa marcaçãozinha no meio, então você vem aqui e desmancha a marcaçãozinha. Vem tremendo assim o pincel. E dá um puxãozinho assim pra dentro, vai desmanchando ali. Pincel limpo, a gente vem fazendo aqui a mesma coisa pro lado de cá. Meu pincel ali está molhado.
Sempre no meio das pétalazinhas. Do meio desta pétala. Aqui na parte de cima. Um pouquinho mais de tinta. E vamos passar pra fora aqui. E puxa pra dentro. Tira o excesso de tinta. Essa daqui também eu vou puxar ela pra fora. Eu vou fazendo assim em toda a lateral dela, vou puxando as pétalas. Até na beiradinha aqui, ó. Dá alguns apertõezinhos de pétala aqui no meio. De pincel, quer dizer, não de pétala. Aí, a gente espera secar um pouquinho, porque ficou muito úmido, né? Com o pincel metade sujo de tinta, a gente vem colocando o branco aqui aos poucos. Fazendo o mesmo movimento daquela hora. Só que agora a gente vem devagarinho. E observando a matização da cor.
Aí assim a gente vai fazendo toda a volta, você vai passando em volta e vai matizando. Vai fazendo todas as pétalas. Como cacho de uva. Aqui eu vou escolhendo aquela que tá um pouquinho mais fácil pra fazer. Isso aqui é uma florzinha bem para iniciante, para quem não tá sabendo fazer, se acostumando com os traços com o jeito de pegar no pincel, tá? Eu tenho vídeo já dessas rosinhas assim por cima, já feita há muito tempo aqui no meu canal. Vou ver se eu deixo no card, para vocês verem como é que é. Ela toda riscadinha, tá? Que dá pra fazer, né? Lógico, é melhor ter todo o risco pra poder fazer. Fica melhor, mais bem riscado. Aqui eu estou tirando o excesso de tinta que ficou, porque o tecido ficou muito molhado. Então, estou tirando o excesso de tinta aqui. Que é basicamente eu pego na pontinha ali e puxo pra dentro. Vocês viram que eu passei um monte de tinta, né? Tipo aqui assim, ó. Ficou assim. Tinta acumulada. Vou até acumular mais. Então, o que que a gente faz? A tinta, né, acumulada, você vai tirar, puxa pra baixo. Vai virando o movimento da folha, da pétala.
Tirei um pouquinho do excesso. Vou fazer menorzinha com pincel menor. A referência do pincel que eu tô usando é 421, tá? Da Condor. Então, eu vou usar a cor aqui, pitaia, porque meu vinho ele tá muito ruim, tá? Mas se tiver um vinho bom, você usa ele. Então, eu vou aqui escurecer alguns cantinhos. Dar um pouquinho mais da marcação. Das pétalas ali. E aqui um outro pincel aqui para poder espalhar melhor. E aí, com o pincel filete, você vai colocando as cores bem nos cantinhos, para ficar pouquinha tinta. Depois, você vem com um pincel menorzinho, que pode ser o que você tem aí, para espalhar um pouquinho o acúmulo da tinta, para não ficar uma coisa muito riscadinha, certinha. Não tô falando, eu coloquei pitaia, mas você pode colocar vinho, tá? Agora eu tô colocando um pouquinho de vinho, mesmo com ele esquisitinho do jeito que tá, mas tô colocando. E é uma florzinha simplesinha, tá? Não tem muita coisa difícil nela. Mas se você fizer uma toda riscadinha, fica melhor. Vindo nas marcações e fazendo as sombras. Agora aqui, deixa eu ver se precisa de mais algum lugar. Lava o seu pincel filete, tá? Não deixa ele sujo, que estraga. Agora, você vem com um pincel menorzinho, que esse aqui é o 00. E aí, você espalha esse vinho que você colocou. Não deixa ele acumulado ali. E tem que fazer isso enquanto a tinta está úmida.
Aí, você vem puxando um pouquinho assim pra cima. A mão bem leve, pra você não arrastar a tinta que está por baixo, né? Você só quer misturar um pouquinho. Esse mesinho ali, agora a gente vai mexer nele, nós vamos usar as cores ali amarelo ouro, cerâmica e sépia. E branco também. Vamos com esse pincel redondinho aqui, mas se não tiver, pode usar outro, tá? Só pra ele dar a base ali, com o sépia. Aí, a gente vai pegar um pouquinho do cerâmica, coloca do outro lado. Um pouquinho do amarelo ouro. Ficou estranho, né? A gente vai vir com pincel, filete, e vamos dar pontinhos aqui de sépia. Pontinhos de cerâmica ou caramelo, tá? Pode ser qualquer um dos dois. Agora, o amarelo ouro. O branco por cima do amarelo ouro. E batidinhas ali. Amarelo ouro. Cerâmico, você não tá vendo diferença, mas quando secar, vai dar o realce que precisa. Vai com o seu dedo em cima, tira o excesso, tá vendo? E assim, ali ficou a nossa florzinha, virada pra cima. Então, quando ela secar, ela vai dar mais destaque. Aí, você pode vir e reforçar esses destaques. Fazer algumas dobras. Pintar sem risco é fácil? Não, não é fácil. Sinto em dizer para vocês que estavam com esperança de que desenhar, pintar
sem riscar é mais fácil? Não, é mais difícil. O risco, o desenho torna muito mais fácil fazer a pintura. Para uma pintura ficar bonita mesmo, você tem que ter muito treino. Mas até os grandes artistas usam os desenhos, os riscos, né, como base para começar um desenho. Né? Então, por aí você vê que não é tão fácil assim desenhar, pintar, sem fazer um risco antes. Recomendo todos vocês, a fazerem o desenho antes, tá? Eu vou deixar o vídeo aí ensinando como que faz essas rosinhas aí viradas pra cima. É um vídeo já antigo no meu canal, a imagem dele não é grande coisa não, mas dá pra aprender bem. Que é um vídeo, se eu não me engano, lá de 2017, se eu não me engano. E o meu telefone não era grandes coisa, né? Pra gravar. Hoje melhorou um pouquinho, mas também não é grandes coisas assim não, né? Tem gente que usa câmeras profissionais por aí. Aí aqui eu tô dando só um retoquezinho. Ah, se o dia estiver úmido, tá? Chovendo, frio, o clareador faz essas coisas que fez aí, deixou a tinta úmida demais, tá? Então, se você for pintar e tiver muito úmido, use o clareador bem mais grosso ou misture ele na tinta, que aí fica melhor, tá? Bom, gente, se você gostou do vídeo, né, como eu já falei antes, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa aí seu like, um comentário. Pode dizer que não gostou também, que não ficou bom a flor. Pode dizer. Porque pra mim também não ficou muito boa não, ficou estranha. Desculpe minha voz estranha também, estou saindo de uma gripe doida, que virou sinusite, que atacou o nervo da minha boca e tava atrapalhando até comer, de tão forte que foi a sinusite estranha. Até mais, fui.